Olá, estamos no nosso quadro HMB Responde, de número 5, comemorando e falando sobre o Fevereiro Roxo. No Mundo Pet, falamos sobre a conscientização dos cuidados com os pets idosos e as doenças neurodegenerativas. Estamos aqui com a nossa médica veterinária, doutora Taine. Ela é especializada em clínica médica e neurologia. Doutora, os pets ficam velhinhos? Então, todos eles tendem, né, ao envelhecimento. E conforme eles vão envelhecendo, os próprios tutores vão percebendo os sinais clínicos, as alterações, né, de comportamento que vai mudando. Sim. Então, é um animalzinho que vai ficando ali um pouco mais sonolento, a pelagem vai mudando também um pouco. Às vezes começam, né, a prestar atenção ali em algumas alterações, como, por exemplo, uma certa relutância em alguns exercícios, alterações oculares. Às vezes acha que está ficando um pouquinho surdo. Então, tudo isso pode indicar para a gente que esse paciente está começando a entrar ali na fase mais idosa, né? Está começando a ficar um vovozinho, como eu costumo falar, como eu costumo brincar com eles. Tanto os gatinhos quanto os cachorrinhos? Tanto os gatinhos quanto os cães. Eles começam a demonstrar esses sinais aí de envelhecimento, realmente. E essa parte do envelhecimento, a gente tem idades diferentes, alguma particularidade dos cães com os gatos? Sim, depende de cada porte, né, geralmente. Sim. Ali, geralmente, a partir dos 6, 7 anos de idade, a gente já recomenda que os check-ups eles sejam de forma mais frequentes, né, porque eles já estão começando realmente a entrar nessa fase mais idosa. Então, eles começam a ficar mais susceptíveis a algumas doenças, né, eles ficam mais sensíveis a algumas doenças. Então, de uma forma geral, a partir dos 7 anos de idade, mas vai variar de porte de cada animal. Geralmente, os pequenininhos, eles tendem a demonstrar esses sinais um pouco mais rápido do que os de grande porte. E os gatinhos? Os gatinhos também, né, a partir dos 7 anos de idade. E hoje a gente tem aí gatos vivendo muitos anos, né? Graças a Deus. A gente tem pacientes recentes, inclusive, com 22 aninhos, gatinho com 22 anos. Então, a gente tem conseguido uma longevidade muito boa. Que ótimo. E quando a gente fala de cuidados, a gente vê muito de alimentação, de exercício físico na área humana. Isso vale também para os pets? Vale, com certeza. Conforme eles vão ficando mais idosos, as necessidades vão mudando, né? Então, a questão da alimentação também vai mudando. É claro que a gente precisa avaliar cada animal, porque precisa ser individualizado, não dá para a gente generalizar de uma forma, né? Mas a alimentação, ela precisa ser sempre uma alimentação ali mais super premium. Alguns pacientes precisam fazer uso de alimentação mais específica, de algumas rações terapêuticas, por exemplo, mas isso vai depender da avaliação do veterinário. Sim. Alguns precisam adaptar com a alimentação natural. Então, o veterinário precisa realmente avaliar de perto esse paciente para conseguir determinar a melhor alimentação com os nutrientes que aquele pet realmente precisa, né? Individualizado. Então, não existe uma receita de bolo, né? Digamos assim. Mas, sem sombra de dúvidas, manter a alimentação de preferência com uma ração super premium, né, de qualidade. A gente tem várias no mercado que, durante uma consulta, a gente acaba orientando o tutor qual a melhor para aquele animal em específico. Sim. E quais são as principais doenças neurodegenerativas que afetam os cãezinhos e os gatinhos, porque a gente vê que tem uma dificuldade, e como que a gente pode fazer, se é que tem alguma coisa, para prevenir? Então, as doenças neurodegenerativas, de uma forma geral, é qualquer doença degenerativa que afete o sistema nervoso desse paciente, né? Então, ele vai impactar ali na qualidade de vida desse animal. Quando a gente pensa de uma forma, tanto em cães quanto em gatos, a gente tem uma principal, que é a síndrome da disfunção cognitiva, né? Ela é comumente comparada, e algumas pessoas até chamam de Alzheimer. Pode acometer tanto cães quanto gatos, né? Na maior frequência são os cães, mas também pode acometer os gatos. E como que a gente pode prevenir, né? Quando a gente fala no envelhecimento cerebral, ele é algo que vai acontecer, é uma forma natural. Mas a disfunção cognitiva, ela é um envelhecimento patológico, né? Então, ela é uma doença.
né? A forma que a gente tem para prevenir é estimular esse paciente sempre com brincadeiras, então que a gente chama ali de enriquecimento ambiental, Sim. que vai estar estimulando o cérebro desse paciente, né? Porque a disfunção acontece o quê? Ele perde ali a capacidade de memória, então é um animalzinho que acaba esquecendo um pouco do tutor, ao aprendizado, então sempre fez xixi no mesmo local, então ele acaba perdendo essa cognição, né? Essa memória. Sim. Então, quando a gente está estimulando esse paciente com brincadeiras, mantendo a relação, né, do tutor com o pet, né, a gente também acaba dando mais conforto para ele, melhorando essa questão. A alimentação também entra nessa questão da prevenção. Suplementação nessa fase é extremamente importante. Então, o pet que a gente já percebe que ele tem alguns sinais clínicos, suplementar é essencial, né? Então, o médico veterinário ele percebe e já começa a suplementação com antioxidantes. O ômega 3 cai muito bem aqui na forma de prevenção. Sim. Então, tudo isso acaba melhorando a cognição desse paciente e evitando que evolua para um Alzheimer, né? Interessante, igual nós. É. E qual que é a importância desse check-up, de realizar exames, de ter um médico veterinário acompanhando, dessa frequência para garantir essa qualidade de vida do pet? Então, como eu disse, conforme eles vão ficando mais velhos, eles ficam susceptíveis, né, a outras doenças. Sim. Então, o check-up ele acaba ajudando o pet, acaba ajudando o médico veterinário a detectar de uma forma precoce algumas doenças antes que elas se tornem graves. Sim. Né? Então, a gente sempre costuma brincar com eles, olha, se a gente faz o diagnóstico bem no início, o tratamento ele se torna muito mais tranquilo. Né? Então, a gente acaba melhorando a qualidade de vida desse animal. Pacientes idosos que já têm doenças crônicas, alterações cardíacas, diabetes, enfim, doenças crônicas que precisam de acompanhamento. Então, o check-up auxilia a gente nesse acompanhamento também. Consequentemente, melhorando aí a qualidade de vida deles, né? Ajudando eles a viver aí por mais tempo, tendo qualidade de fato. Certinho. E quando a gente fala sobre o ambiente, o suporte, falou da parte veterinária, o que nós podemos fazer quando ele já está acometido de alguma doencinha, que ele já é idoso ou tem alguma doencinha neurodegenerativa? Como que a gente pode melhorar isso dentro do nosso lar, da nossa casa? O que acontece? Né? Os pacientes idosos, eles acabam precisando realmente de um suporte melhor. A gente precisa adaptar o ambiente em que eles vivem. Então, aquele animalzinho que sempre tem o costume de subir na cama, subir no sofá, conforme ele vai ficando velhinho, a gente precisa ir adaptando. Ele não vai entender que ele não pode mais subir na cama. Sim. Ele vai querer subir na cama. Então, é o momento que a gente começa a adaptar, coloca rampinhas, tapetes antiderrapantes para evitar, né, que eles tenham ali, escorreguem. Quando a gente volta para a disfunção cognitiva, o que os animais geralmente apresentam, né? É o andar em círculo. Então, às vezes, vai perdendo a visão, vai andando em círculo, acaba batendo em algum local. Então, a gente vai adaptando esses locais para evitar que isso aconteça, né? O enriquecimento ambiental, né? Então, brinquedos com gatinhos, por exemplo, com as varinhas, bolinhas, sim, tudo isso para ir estimulando. Então, é um ambiente que vai ser completamente reformulado, digamos assim, para adaptar às necessidades dele e, ao mesmo tempo, estimular eles a ir melhorando aí a atividade mental. Interessante. Hoje a gente vê que o mercado está bem preparado para isso, né? Muito. Nós temos, igual a doutora falou, medicação, que tem a suplementação e a parte... E é importante falar que a disfunção cognitiva, a gente não tem... Ela é uma doença progressiva, né? Então, a tendência é que ela realmente vai progredindo com o tempo. A gente não tem uma medicação específica. Então, a medicação, ela baseia mais na qualidade realmente de vida para esse paciente. E aí, a gente bate muito na questão da suplementação mesmo. Mas é possível estagnar a doença? A gente consegue, mas varia muito de cada paciente, tá? A tendência é sempre realmente ter a progressão. Então, aquele animal que está andando em círculo, aí começa a trocar o dia pela noite. Então, é um paciente que à noite ele chora muito, vocaliza muito. O vocalizar ele seria o quê? É o paciente que ele começa a latir do nada, ou miar do nada, sem nenhum motivo aparente, e isso se torna de uma forma muito excessiva, né? Muitas vezes, alguns tutores podem até confundir com dor, né? Acordar e falar assim, nossa, ele está com dor, mas, na verdade, ele está vocalizando. Já é um dos sinais que ele pode estar apresentando. Certo. E para fechar, para passar uma mensagem geral para os tutores, a doutora gostaria de deixar
algum recado a mais nessa área, porque nós acreditamos aqui no HMB que prevenir é o melhor remédio. Sim. Informação é o melhor remédio. Sim. Então, teria algum recado, algo a mais que a doutora gostaria de passar para os tutores? Então, a gente aqui sempre bate muito na tecla do check-up, né? Então, o paciente idoso, a gente sempre recomenda que esse check-up seja ali a cada 3, 4 meses. Sim. Quando a gente começa a perceber esses sinais clínicos, por mais sutil que seja, um 2 ciclos um dia, começou a vocalizar, está começando a esquecer o local que ele sempre fazia xixi, tudo isso já é um alerta para os tutores que eles precisam ficar atentos e já procurar o atendimento veterinário. Sim. Porque esses sinais que eu citei são comuns na disfunção cognitiva, mas eles também estão presentes em outras doenças, né? Como, por exemplo, ali as neoplasias. Então, quem vai conseguir direcionar o diagnóstico correto é o veterinário, porque às vezes a gente começa a pensar assim, tá fazendo isso, mas é porque já é velhinho, e às vezes tem alguma doença ali já iniciando. Então, quando a gente pega isso no check-up, a gente consegue fazer o diagnóstico e, consequentemente, o tratamento de uma forma mais imediata. Muito obrigada. Eu Nós agradeço. agradecemos.